Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação... Vou repetir. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E finalizando com o versículo 9. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, palavra tremenda de Deus para a nossa vida, palavra para a gente receber no Espírito, tomar posse e colocar em prática. Mas eu quero fazer essa pergunta para você. Você já foi tomado pela ansiedade? Você já perdeu noites de sono por causa de um problema que você não sabia como iria resolver? Você já passou por isso? Já teve momentos assim na sua vida? Em que você ficou tão ansioso, tão ansiosa, que você não conseguia pegar no sono? A sua mente virava um turbilhão de coisas. A Bíblia, ela nos ensina, aliás, Paulo está nos ensinando aqui, olha só, mesmo que você possa ter uma vida atribulada, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, a Bíblia nos ensina como que nós podemos trocar a ansiedade que está nos consumindo pela paz de Deus. Mas antes da gente entrar na mensagem em si, eu quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal do YouTube, você que ainda não é inscrito. Eu percebo que muitas pessoas ouvem as mensagens aqui do Minuto com Deus, que são postadas todos os dias, mas não são inscritas no canal. Então me segue aqui no YouTube, se inscreva no meu canal e me segue lá no Instagram. Lá no Instagram eu estou como Minuto com Deus 1, tá bom? Eu posto lá reels, eu posto coisas do meu dia a dia, reflexões, e eu queria muito que esse engajamento, né, que nós temos aqui no YouTube, ele se refletisse também lá no Instagram. Então, olha só, o texto que eu li aqui em Filipenses 4, ele nos ensina muitas coisas, irmãos. Mas, como eu disse, eu vou focar, né, em 4 aspectos aqui. De manter a alegria, manter o equilíbrio, mesmo no meio das tempestades. Eu vou falar sobre a importância de agirmos com gentileza, de não perdermos a serenidade, o equilíbrio,
mesmo quando estivermos passando por lutas. Às vezes, diante de uma situação difícil, nós liberamos uma palavra dura contra alguém que nós amamos. E a Bíblia diz que as nossas palavras, elas podem gerar vida ou morte. E nesses momentos de raiva, de ódio, de impulso, a gente tem que medir as palavras. Até mesmo para discutir, nós temos que ser respeitosos, nós temos que contar até 10, porque senão depois fica difícil a gente reatar, a gente juntar os cacos de um coração que foi partido, que foi estilhaçado pelas nossas palavras. Então, presta atenção na maneira como você reage quando você está, vamos dizer, fora de controle, tá? A gentileza, ela se torna o nosso testemunho diante do mundo. Outra coisa que eu vou abordar aqui nessa transmissão é como a gente pode vencer a ansiedade. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que lutam contra a ansiedade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E por final, como a paz de Deus pode guardar o nosso coração e a nossa mente. Amém? Primeiro eu quero falar da alegria. Mas eu não estou falando de uma alegria que é consequência de uma vida sem nenhum problema. Tem pessoas que são alegres, mas que, se você for olhar para a vida delas, elas têm mais é que ser alegres mesmo. Elas têm dinheiro, elas têm tudo na vida. Só que a alegria que Paulo está falando aqui no capítulo 4, quando ele diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. É preciso que você entenda, que você saiba que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. A carta aos Filipenses, a carta que fala da alegria, da amabilidade, ela foi escrita por um homem que estava sendo perseguido, que estava dentro da prisão. Paulo estava preso nesse momento e ele estava aguardando o seu julgamento. Não é interessante isso? Uma pessoa que está presa, incentivando outros a serem alegres. Então, essa alegria que Paulo está falando aqui, ela não é uma alegria condicionada às circunstâncias. A alegria em Cristo não depende das circunstâncias, mas depende da nossa posição nele. Depende de nós lembrarmos das promessas de Deus, de entendermos que nós fomos resgatados pelo Senhor. Nós fomos adotados por Deus, somos filhos de Deus. Nós somos salvos. Nós somos alegres porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Tem uma dor que não faz barulho, mas que destrói por dentro. É o casal que divide a mesma cama, o mesmo teto, mas não divide mais o coração. É aquele boa noite automático. A conversa que se resume a pagou a conta, buscou as crianças. Não tem mais como você está, de verdade, sabe? Ana e Marcelo começaram apaixonados. Eles conversavam por horas, riam juntos, sonhavam juntos, só que os anos passaram. Vieram os filhos, as contas, as pressões. Marcelo se fechou. Ana começou a reclamar. E assim eles foram vivendo sem brigar muito, mas sem se conectar. Até que um dia o filho mais novo perguntou assim: vocês são amigos? Aquela pergunta ficou no ar. Porque marido e mulher que não conversam viram sócios da rotina. A Bíblia fala de Nabal, um homem duro,
áspero, que não ouvia e não dialogava. A própria Escritura registra em 1 Samuel 25, verso 17, que não há quem possa falar com ele. Quando ninguém mais consegue falar com alguém, o lar fica em perigo. E foi a sabedoria de Abigail que salvou aquela casa. Porque Provérbios 18 nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua. O silêncio também é uma escolha. E toda escolha tem consequências. Silêncio vira distância. Distância vira frieza. E frieza vira ruptura. A maioria dos casamentos não acabam por falta de amor. Acabam por falta de conversa. E a boa notícia é que comunicação pode ser aprendida. No casamento firmado na rocha, você aprende a restaurar o diálogo, a ouvir sem atacar, a falar sem ferir e a voltar a ser amigo do seu cônjuge. Porque casamento saudável não é ausência de problemas, é presença de conversa. Se você quer dar esse primeiro passo, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Tem o encontro presencial, que vai ser em maio de 2026, e agora nós estamos também lançando o curso online, para você fazer de onde você estiver. Não espere a distância virar abismo. Que Deus restaure a comunicação da sua casa e que o seu casamento seja firmado na rocha.